Objeto é um tipo de dado muito, muito importante para o JavaScript. A maior parte das coisas que você vai fazer com JavaScript vai ser através de objetos, tá? A representação literal de um objeto é abrir e fechar chaves. Então, eu vou substituir essa reatribuição. Esse valor, ao invés de ser uma string, vai ser abertura e fechamento de chaves. Isso aqui é a representação literal de um objeto em JavaScript. Tá? Se a gente salvar agora, essa let decimal está armazenando um objeto. Beleza? Então é dessa forma que você cria um objeto em JavaScript, literal. Abre e fecha chaves. O que é um objeto? Um objeto é uma entidade usada para agrupar características de alguma coisa. É uma entidade que você cria no seu código para agrupar características de uma coisa. Tá? Nesse caso aqui, a gente criou um objeto vazio, né? E eu já vou mostrar como que você agrupa características nele. Só para te dar um exemplo, olha só. Vamos pegar um objeto aqui da vida real, né? Um objeto. O que a gente vai pegar? Deixa eu pensar. Aqui, ó. Microfone. Microfone. Tá aqui meu microfone. Esse microfone, você concorda que ele tem algumas características? Ele tem algumas características. Ele pode ter uma característica de cor, né? Ele pode ter uma cor branca, preta, cinza, azul, vermelho, amarelo. Ele pode ter um LED ou pode não ter. Na verdade, ele tem uma marca, ele tem o nome do modelo dele. Então, tudo isso são características desse objeto microfone. Inclusive, eu vou até abrir aqui para você. Vou abrir aqui para você o link deste microfone para você ter uma referência visual do que eu estou falando. Olha só, vou trazer para cá. Tá aqui esse microfone que eu comprei, né? Aqui, no próprio título dele aqui na Amazon, a gente já tem algumas características desse objeto, né? Ele fala que ele é um microfone USB. Ele pode... Outra característica dele é que ele funciona no PlayStation 5, no PC. Aqui a gente tem a marca dele. Inclusive aqui embaixo costuma ter uma tabelinha aqui, ó, informações sobre o produto, detalhes técnicos. Olha só o tanto de características que a Amazon está listando nesse objeto microfone. Várias características, não é? Então, todo objeto em JavaScript, ele pode ter várias características que representam ele, assim como esse microfone, tá? Então, para a gente começar do zero aqui, vamos declarar uma const microfone que recebe um objeto, né? Como que você representa as características desse microfone no seu código? Vamos colocar 3 características, por exemplo, marca, cor e preço, tá? Esse microfone, ele tem marca, cor e preço. No seu código, você precisa representar essas características declarando propriedades no seu objeto. Propriedades. Em JavaScript, a notação para definir uma propriedade em um objeto no momento da criação dele, que é o que a gente está fazendo aqui, é nome da propriedade, 2 pontos, valor. Essa aqui é a notação para você criar uma propriedade em um objeto no momento em que esse objeto está sendo criado. Tá? Isso aqui
você vai ver algumas pessoas referenciar isso como propriedade ou como chave. Isso aqui é um par de chave e valor dentro de um objeto. Algumas pessoas vão dizer chave e valor, outras vão dizer propriedade e valor, tá? Da mesma forma que você declara uma const e aí ela tem um nome e recebe um valor, é a mesma ideia aqui, só que com uma sintaxe diferente. Aqui, dentro de um objeto, quando você declara a propriedade de um objeto, você declara o nome dela, 2 pontos, aqui você não usa sinal de atribuição, não usa o igual, nome 2 pontos valor, tá? Dessa forma aqui. E aí, essa propriedade é como se fosse uma variável, só que ela está dentro do objeto. Tá? Vai ficar mais claro daqui a pouco, mas você vai usar essa propriedade a partir desse objeto. Então, por exemplo, se a gente quiser definir a cor desse microfone, a gente vai declarar o nome da propriedade, que pode ser cor. E aqui, as regras para nomear uma propriedade é a mesma de qualquer identificador em JavaScript. A gente já falou disso em aulas passadas, tá? É a mesma para qualquer identificador em JavaScript. Caractere Unicode, não pode começar com um número, mas pode conter números se precisar. Tá? Se você não lembra, volta umas aulas anteriores que a gente já falou disso. Cor, e aí, para especificar a cor, você vai vir aqui e inserir preto? Não, porque você não tem uma variável preto no seu código. Para você especificar essa cor, você vai ter que colocar ela em string. Agora, nós temos uma string preto que é valor da propriedade cor, ou da chave cor, tá? Então tá aqui, temos um objeto microfone que contém uma propriedade cor, armazenando preto. Aí, eu quero adicionar outras características desse microfone aqui nesse objeto. O que você faz? Você adiciona mais propriedades. Para você adicionar uma propriedade, você vai saltar uma linha e adicionar ela aqui embaixo, só que você vai vir aqui antes e inserir uma vírgula. Porque propriedades de um objeto precisam ser separadas com vírgula entre uma e outra, tá? E aí, vamos supor que a gente queira especificar nesse objeto a marca dele, né? Então, a gente pode declarar uma propriedade marca que recebe uma string com a marca, que nesse caso aqui é ffine. E se a gente quiser criar uma propriedade preço? Observa que as duas propriedades que a gente criou aqui têm um tipo de valor que é string, né? As duas estão armazenando strings. Se a gente for criar uma propriedade preço, a gente vai separar ela com vírgula e aqui abaixo a gente pode inserir preço. Lembra, você não vai usar cedilha aqui, mesma lógica de URLs. A gente falou sobre isso aqui também em aulas passadas. Da mesma forma que você não coloca um C cedilha numa URL de um site, você não vai colocar aqui. Preço recebe. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, 397,97, tá? É só um... Nem lembro o preço que eu comprei esse microfone, mas é só um preço para a gente ter uma referência. Isso aqui, lembra que eu acabei de falar agora há pouco que números em JavaScript, eles são float por padrão? É por isso que isso aqui é permitido, tá? Você pode inserir um ponto 97 aqui, vírgula? Não, vírgula não. A forma que um número float é definido em JavaScript, um número decimal é com ponto. Tá bom? Então aqui a gente tem um objeto microfone que contém uma propriedade cor, marca e preço. Beleza? Se você salvar, nada vai acontecer porque
a gente só declarou esse objeto, a gente não está usando ele em lugar nenhum, não está exibindo ele no console. Então, se a gente quiser, por exemplo, exibir esse objeto no console, você pode vir aqui abaixo, console.log, e inserir microfone. Salvou, tá aqui o objeto exibido no console, tá? Ele tá quebradinho assim porque essa tela do browser está redimensionada, mas se você colocar ela mais larguinha assim, você vai ver o objeto aqui sendo exibido e as propriedades dele. Se você clicar nessa setinha aqui, você vai ver as propriedades desse objeto, uma em cada linha. Isso pode te ajudar na visualização. Roger, o que é isso aqui? Prototype Object. Não importa agora. Não importa agora, tá? A gente não vai falar sobre prototype aqui, é um assunto muito mais avançado e às vezes até desnecessário. É uma coisa que você só precisa saber quando você realmente já está ali chegando na fluência na linguagem e quer saber mais sobre ela, sobre como ela funciona por baixo dos panos, tá? Não vamos falar disso aqui. Mas quando você clica aqui na seta, você pode ver uma propriedade em cada linha, tá bom? Redimensionar minha tela aqui novamente. Tá aqui seu objeto exibido no console. Agora, tem uma coisa, esse objeto, ele é como se fosse uma caixinha. Ele é como se fosse uma caixinha e essa caixinha contém propriedades. E cada propriedade armazena um valor, tá? Como que você obtém o valor de uma única propriedade de um objeto? Como que você acessa o valor de uma propriedade de um objeto? Você faz isso com a notação de ponto. Mais à frente a gente vai ver uma outra notação, que é a notação de colchetes, mas agora a gente vai focar na notação de ponto. Então, vou apagar isso aqui por enquanto. Se eu quero obter a cor do microfone, eu vou inserir nome do objeto, ponto, e o nome da propriedade. Olha, o autocomplete até já me dá as propriedades que esse objeto tem. Em aulas anteriores a gente falou sobre quando usar ou não autocomplete. Eu falei sobre quando eu considero nocivo usar o autocomplete e quando é considerado ok. Esse caso aqui é um caso ok, tá? Porque você já escreveu. E aí se você for escrever o nome da propriedade aqui, novamente, você pode cometer typo. Você pode digitar errado. Então, aqui nesse caso, não vejo mal nenhum em usar o autocomplete, tá? Microfone.cor. Isso aqui, essa expressão, vai resultar no valor da propriedade cor desse objeto, tá? Qual que é o valor da propriedade cor? É aquela string preto. Se você salvar, obviamente, nada vai acontecer, porque o resultado aqui dessa expressão, o valor dessa propriedade, está indo para lugar nenhum. Então, para você pelo menos visualizar o valor dessa propriedade através que essa expressão está resultando, você pode vir aqui, inserir console.log e inserir essa expressão aqui dentro do console. E aí você vai ver o valor dessa propriedade cor aqui do objeto microfone. Tá bom? E como que eu obtenho a marca desse microfone? Mesma lógica, mesma coisa, né? Você vai vir aqui, microfone, nome do objeto, ponto, marca. É dessa forma que você acessa uma propriedade de um objeto. Nome, ponto, propriedade. Nome, ponto, propriedade, tá? Aqui está indo para lugar nenhum, vamos exibir no console, console.log, microfone.marca, tá aqui, fifine, tá aqui o valor da marca. Roger, posso armazenar, se precisar, eu posso armazenar essa expressão em uma const? Pode
pode armazenar, tá? Aqui, const marca microfone. Daqui a pouquinho eu já vou explicar quando você vai usar variável ou objeto, tá? Isso aqui é só para você saber as possibilidades da parada. Microfone.marca. Se essa expressão aqui resulta no valor da propriedade do microfone, da propriedade marca, isso significa que essa const armazenou a string fifine, né? E aí se você exibir aqui no console, tá aqui, fifine, tá? Então só tô mostrando isso aqui para você ver que é possível. Ah, como que eu obtenho o preço desse microfone? Como que eu acesso? Não sei se vocês estão ouvindo, galera. Tem uma galera gritando ali no fundo, eu acho que hoje é feriado, né? E eu tô num Airbnb em que tem uns campos de futebol ali atrás daquela janela. E é muito legal, que às vezes eu vejo a galera jogando bola. Tem uma escolinha de futebol ali atrás. E aí, dia de domingo de manhã, é dia dos menininhos da escolinha jogarem contra outros times. Muito legal. Enfim, como que você obtém o preço desse microfone? Mesma coisa, nome do objeto, ponto, nome da propriedade que você quer obter o valor. Nesse caso é preço. Para exibir o valor dessa propriedade no console, você vem em console.log, microfone.preço. Fechou? Tá claro? Então, como que você declara um objeto, como que você declara propriedades na criação dele e como que você acessa essas propriedades? Isso aqui tem que ficar bem claro para vocês, tá? Porque a partir daqui a gente vai construir coisas sobre isso. Agora a gente vai falar sobre diferenças na forma de criar propriedades de um objeto. Aqui eu acabei de mostrar como você cria propriedades de um objeto no momento da criação desse objeto. E aí você está criando essas propriedades todas de uma vez, né? Como a gente fez. Então, todos os valores aqui que a gente criou, dessas propriedades, todas essas propriedades foram criadas de uma única vez por objeto no momento da criação dele. Foi isso que a gente fez aqui. Antes de falar sobre uma outra forma de criar, deixa eu falar para vocês sobre como sobrescrever o valor de uma propriedade. Então, importante, é possível sobrescrever o valor de uma propriedade de um objeto. Para fazer isso, você também vai usar a notação de ponto. Como assim? Olha só, vou apagar esse console.log daqui. E vamos supor que o preço do microfone diminuiu R$100. Eba! Diminuiu R$100. Como que você representa isso no seu código? Como que você sobrescreve o valor da propriedade preço? Nome do objeto, ponto, nome da propriedade que você quer sobrescrever, preço, recebe o novo preço. Que aqui no caso R$100, 397, 297,97. Isso aqui. Aqui, na reatribuição de valor de uma propriedade, você vai usar o sinal de igual. Beleza? Você vai usar o sinal de igual para sobrescrever o valor dessa propriedade aqui fora. Como que você comprova? Ó, isso aqui essa linha 7 está executando uma reatribuição, tá, de valor para a propriedade preço, que antes tinha o preço de R$ 397,97, agora ela tem o preço R$ 297,97. Tá? Então, quando o objeto foi criado e quando essa propriedade foi criada, ela armazenava um valor. E aqui, depois da criação do objeto, em outro momento no código,
a gente está atualizando o valor dessa variável, a gente está sobrescrevendo esse valor, tá? Como que você visualiza isso? Se você colocar um console.log aqui para visualizar ponto preco, essa propriedade preco antes da atribuição, você vai ver que o preço aqui nesse console.log da linha 7 está o preço no qual a propriedade recebeu quando ela foi declarada. Agora, se você colocar um console.log exibindo o valor da propriedade preco, então microfone.preco, depois dessa reatribuição, aí você vai ver que o valor aqui nesse segundo console.log é o valor que foi atribuído aqui, 297,97, tá bom? Então, no momento da declaração da propriedade e até o momento antes dessa reatribuição de valor, o preço era esse, no qual a gente declarou quando iniciou a propriedade, né, quando declarou a propriedade, mas em determinado momento no código, esse preço foi modificado, o valor dessa propriedade foi sobrescrito e a partir daqui em diante, daqui para baixo, essa propriedade preco armazena este valor que foi atribuído aqui. Beleza? Não sei se você percebeu, mas você viu que eu tive que subtrair R$100 de cabeça? Eu tive que olhar o preço aqui, 297,97 menos 100. Tive que fazer cálculo de cabeça, né? Tem uma forma de evitar isso, né? Que a gente vai deixar esse tipo de operação mais dinâmica aqui no código. E aqui eu quero que você preste muita atenção nessa parada que eu vou falar, que muita gente não sabe disso quando está iniciando. Que é o seguinte, ao invés de eu inserir, calcular na cabeça, é menos 100, e aí vir aqui, inserir esse valor diretamente, o que pode ser feito aqui? Ao invés de inserir esse valor diretamente, você pode pegar o valor da propriedade preco. Como que você acessa o valor da propriedade preco? Nome do objeto, ponto nome da propriedade. Não é verdade? Objeto ponto propriedade. Isso aqui você está acessando essa propriedade. E aqui, você lembra que isso aqui resulta no valor da propriedade? Que é esse aqui. Se isso aqui resulta no valor da propriedade, você pode vir aqui e inserir menos 100. E aí você não vai ficar precisando inserir conta de cabeça no seu código. Você deixa essa operação mais dinâmica. Tá? Se você exibir no console o valor da propriedade, console.log microfone.preco, aqui 297,97. Uma coisa que é importante você entender aqui, seguinte. O que está à direita do sinal de atribuição é executado primeiro. O que está à direita do sinal de atribuição é executado primeiro. Tanto aqui na criação do objeto, ou na criação dessa const ou variável, quanto na reatribuição dela. Sempre o que está à direita do sinal de atribuição é executado primeiro. Isso significa que a forma certa de ler essa expressão aqui, se você quiser ler conforme ela é executada, é o resultado da expressão à direita do sinal de igual, do sinal de atribuição, foi atribuído a microfone.preco. Isso é, o resultado de microfone.preco menos 100 foi atribuído a microfone.preco. É por isso que
Por que que é importante, né, você saber que isso aqui é executado antes? Porque aqui microfone.preco está armazenando esse valor. E aqui você está subtraindo esse valor. E só depois disso aqui tudo é que essa propriedade microfone.preco armazena o resultado dessa expressão. Tá? Então, primeiro, a expressão, o que está à direita do sinal de atribuição é executado. Em seguida, o valor no qual essa execução resultou é atribuído para o identificador que está à esquerda do sinal de atribuição. Tá bom? Então, aqui nesse exemplo aqui da criação do objeto, se a gente for ler numa ordem em que realmente as coisas são executadas, esse objeto foi criado e armazenado no identificador microfone. Beleza? Existe uma outra forma de você criar propriedades em um objeto. Olha só, vou deixar o código assim por enquanto. E aqui a gente tem um objeto. E uma primeira forma de criar propriedades nesse objeto é criando elas de uma só vez, como a gente fez, né? A gente criou o objeto e já criou as propriedades. Então, todas as propriedades do objeto aqui foram criadas de uma única vez, no momento da criação dele. Né? A gente veio aqui, abriu chaves e fechou chaves e criou essas propriedades. Beleza. Uma outra forma é criar propriedades depois da declaração do objeto. Ou seja, aqui está a declaração do objeto. E aí você pode vir aqui abaixo e para criar essas propriedades depois da declaração do objeto, você também vai usar a notação de ponto e sinal de atribuição. Tá? Então, por exemplo, se a gente quiser criar uma propriedade episódios, você vai vir aqui, vai inserir o nome do objeto, série, ponto, nome da propriedade que você quer criar, episódios, sinal de atribuição, para atribuir o valor que você quer que essa propriedade tenha. E aí, vamos colocar 73, por exemplo. Tá? Aqui, você criou uma nova propriedade nesse objeto que você declarou aqui em cima. Tá? Então, para você visualizar isso no console, você pode, por exemplo, para você exibir só o valor da nova propriedade no console, o que você faz? Console.log, usa a notação de ponto, objeto, ponto, nome da propriedade, episódios. Salvou, tá aqui o valor da propriedade que você atribuiu. Agora, é importante você entender a diferença entre reatribuição e criação de propriedade. Tá? Existe uma diferença na hora de criar, de fazer uma reatribuição para propriedade já existente e na criação de uma nova propriedade. Olha só, aqui a gente tem essa série .episódios que a gente está criando uma nova propriedade depois do objeto ser declarado, né? Se eu vir aqui e fazer série, né? Então o nome do objeto, ponto, propriedade que já existe, temporadas, e atribuir para ela 9, por exemplo, isso aqui é uma reatribuição de uma propriedade já existente no objeto. Isso aqui é a criação de uma nova propriedade. Tá? E isso aqui é a exibição. Vamos colocar exibir o objeto aqui. Salvou. Tá aqui o objeto com as propriedades. Então, o que é o ponto aqui? Se essa propriedade após o ponto, né, então aqui tem nome do objeto, ponto. Se essa propriedade após o ponto existe no objeto, ela vai ser atualizada. O valor dela vai ser atualizado. Se a propriedade
após o ponto não existe no objeto, essa propriedade vai ser criada. Tá bom? Então, embora seja a mesma sintaxe, existe essa diferença. Se a propriedade após o ponto existe no objeto, ela vai ter o valor atualizado. Se a propriedade após o ponto não existe no objeto, ela vai ser criada. Fechou? E se o objeto estiver vazio? É possível criar um objeto vazio? Sim, é possível. É possível criar objetos sem propriedade. Você pode, por exemplo, declarar um objeto vazio. Tá? Você pode declarar. E aqui embaixo, você pode, por exemplo, aqui você tem a declaração de um objeto vazio, e aqui embaixo você pode, por exemplo, vamos exibir esse objeto primeiro no console, né? Tá aqui, objeto vazio, tá? O objeto pode ser declarado vazio, e aí você pode ir adicionando propriedades nele posteriormente. Você pode criar propriedades após a declaração do objeto. Tá? Como que você faz isso? Mostrei agora há pouco. Nome do objeto, ponto, nome da propriedade que você quer criar, valor da propriedade. Está aqui o objeto com a propriedade criada. Ele foi declarado vazio e aqui você está atribuindo a ele uma nova propriedade. Tá? Como que eu faço para criar uma propriedade temporadas? Mesma coisa. Nome do objeto, ponto, nome da propriedade e o valor dela. Episódios, mesma coisa. Nome do objeto, ponto, nome da propriedade, valor dela. Aqui o objeto no console. Ah, Roger, então vão ter casos em que eu vou ter um objeto vazio no meu código? Podem ter casos em que você vai ter um objeto vazio no seu código, sim. Não necessariamente esse objeto vai ser criado por você. Esse objeto vazio pode vir lá do servidor, por exemplo, quando você fizer uma requisição para esse servidor, para buscar dados nesse servidor. E aí esse servidor, se ele não tiver dados, esses dados que você está procurando, ele pode responder, por exemplo, com um objeto vazio. Tá? Então, ele pode responder com um objeto vazio para representar uma ausência de dados dele, do que você procurou. Pode ter surgido uma outra indagação na cabeça de vocês também, que é a seguinte: quando que eu vou usar o objeto e quando que eu vou usar a variável? Olha só, você vai usar o objeto quando você precisar agrupar em um só lugar características relacionadas a uma coisa só. Vamos ver um exemplo do que pode ser agrupado em um objeto? Olha só, vou apagar todo esse código aqui. E aí eu tenho uma const nome, que armazena o meu nome. Você tem uma const peso, que armazena seu peso. Uma const altura, que armazena a sua altura. Uma const idade, que armazena a sua idade. Tudo isso aqui são características relacionadas à mesma coisa, ou seja, uma pessoa. São características relacionadas à mesma pessoa. Então, ao invés de declarar cada característica solta, entre aspas, né, vamos colocar assim, aqui no código, essas características podem ser agrupadas em um objeto, pessoa. Então, ao invés de criar várias consts, você cria uma const que armazena um objeto, pessoa, e aí esse objeto vai ter essas características. Peso, altura,
1.70, idade, tá aqui a idade. Então agora você agrupou essas características em uma única coisa. Isso aqui é um pacotinho onde você agrupa características relacionadas a uma única coisa. É um conjunto de informações relacionadas, tá? Então, quando você estiver trabalhando com um conjunto de informações relacionadas, você pode agrupar isso em um objeto. Ficou claro? Importante você saber. Objeto, isso aqui é uma estrutura de dados em JavaScript. Se alguém te perguntar, você conhece estrutura de dados em JavaScript? Você vai responder que até aqui no curso, né, você conhece a estrutura de dados objeto. Estrutura de dados em uma linguagem nada mais é do que uma forma de organizar dados. A palavra dados aqui é sinônimo de informações. Então, estrutura de dados é uma forma de organizar informações. E essas informações serem acessadas no futuro. É só isso. Então, o objeto é uma estrutura de dados em JavaScript. Em breve eu vou apresentar uma outra estrutura muito usada também chamada array. Tá? E arrays em objetos são duas das estruturas de dados principais usadas em JavaScript, que você precisa conhecer.